Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver algo muito importante, na verdade, a gente já acabou vendo isso em outro vídeo aqui, na verdade foi o primeiro vídeo de todos, que foi falando de kick baixo. Na verdade vocês vão ver que eu gravei, esse vídeo tá gravado obviamente, né, mas eu gravei ele já meio que completo, falando do kick e do baixo. Mas pra ficar mais dinâmico, não ficar um vídeo tão grande também, eu dividi ele em duas partes, né, então essa aqui é a primeira parte, eu vou falar só sobre o kick no caso. A gente vai ver o kick no basismo. A gente viu da outra vez também ele no basismo, só que eu acho que eu esqueci de falar algumas coisas ali que são bem interessantes no caso, né? Que eu acho que vai ajudar bastante aí na hora de vocês fazerem o kick de vocês. Eu gosto bastante do basismo e uso ele até hoje. E, assim, é uma ferramenta muito simples de utilizar, né? Tem essa pegada bem vintage, assim, né? Mas ele funciona muito bem, principalmente fazer kicks, assim, psytrance no geral. Eu acho muito legal. Então, essa primeira parte desse vídeo a gente vai falar só sobre o basismo. E aí, na sequência, no outro vídeo, eu devo postar dentro de uma semana, 10 dias, dependendo. Vamos falar do baixo. E dessa vez o baixo vai ser no Serum, né? Queridinho da galera. Aí o primeiro vídeo foi feito no Surge. Esse a gente vai fazer no Serum, que é bem simples de utilizar. E assim, eu acho que funciona muito bem também, né? É bem fácil fazer o baixo nele ali. Todos os tipos de baixo, na verdade, ficam muito bem, muito bons nele, né? Então, basicamente é isso. Como eu disse, então, esse vídeo vai ser só sobre o basismo, só sobre fazendo kick nele. E, bom, eu espero que vocês gostem. Se vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscrevam aí. Se vocês quiserem apoiar o canal, também tem algumas maneiras, que eu vou deixar os links aí na descrição para vocês, que vocês têm um pacote de 100 para vocês adquirirem. Vocês podem comprar o banco do Virus ou do Faceplant, que tá aí também. Vocês podem se inscrever no Patreon também, ou até ser membro do canal aqui no próprio YouTube, que já está rolando. Então, isso com certeza me ajuda muito, faz com que eu traga mais vídeos para vocês. Certo? Deixa o like de vocês também, é muito importante para o algoritmo do YouTube funcionar direito, aí, entregar esse vídeo para mais pessoas. E acho que é isso, galera. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, então vamos lá. Para fazer de uma maneira mais eficiente, acontece, né? Eu já tenho alguns prontos aqui, né, que eu já fiz para usar de base, mas eu vou meio que abrir um outro, né, tanto um basismo quanto um sérum, para ir mostrando para vocês o que procurar, como chegar lá direitinho, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo kick, né? Vamos para o basismo, vamos abrir um aqui novo. Instruments, basismo. Ele é bem simplesinho, bem tranquilo, então esse aqui é o nosso basismo que a gente vai usar e esse aqui é o que já está pronto, certo? Bom, para começo de tudo, eu acho que a melhor coisa a se fazer é já ir na seção de envelope dele que tem aqui e já ajeitar já o tamanho dele, pelo menos uma parte do tamanho dele, que é muito simples. Você cria um ponto aqui, já abaixa, ele já vai encurtar bastante. E aí vem aqui e faz esse meio que pescocinho dele, digamos assim, né? Que é meio que esse decay do clique, né? Do ataque dele pro restante do corpo do kick. Então, eu acho que isso aqui já é um jeito muito interessante de você já matar, assim, já fazer, já dar forma pra ele, pelo menos, né? Aí o restante a gente acaba ajeitando na outra parte. Bom, voltando para a parte principal dele, aqui vocês podem ver que tá igualzinho, né? Voltando à parte principal dele, qual que é a parte interessante? Esse Frequency Start e esse Frequency End, a gente consegue meio que dar a tonalidade pro kick, né? Meio que afinar o kick. No vídeo passado, né, no primeiro vídeo, eu não tinha mencionado isso e realmente rola fazer. Geralmente, muitas vezes, dá pra você acabar até fazendo de ouvido, né? Você vai meio que ajustando ali o start e o end de acordo com você queira, mas tem um jeito bem legal de fazer que para quem se interessar, que é muito simples. Você vai ter que só abrir uma tabelinha de frequência. Você pode jogar no Google aí, tabela de frequência musical. Ele vai te dar literalmente as frequências de acordo com cada nota. Então, nesse caso aqui, como eu tinha fiz o baixo em Ré ali, então o kick também eu coloquei em Ré, né? Que é uma escala que eu costumo trabalhar bastante. Então, bom, aqui ó, vocês podem ver, por exemplo, em Ré, temos aqui na oitava, 4.739, né? Você pode ir além disso, né? Você pode pegar tipo, algumas notas relativas, por exemplo, você pegar Fá e Lá, né? Que seriam relativamente a terça, respectivamente a terça e a quinta da escala de Ré. Você tem aqui frequências também um pouco mais altas, né? Que você pode abranger esse range do seu kick, né? No caso aqui eu peguei 4.739 e também 37,026 para colocar no kick aqui no original, né? Ele meio que se aproximou aqui no final das contas, né? Ele fez um cálculo e aproximou. Primeiro, deixa eu fazer o seguinte, eu vou tocar o kick normal aqui para normal, né? Eu vou tocar o primeiro kick para vocês ouvirem, só para vocês terem ideia de como ele é.
certo? Bem tranquilo, sem muito segredo mostrar como a gente chegou nesse resultado, né? Esse aqui, ó, o ideal para se começar a trabalhar, né? Vamos jogar pro lado, no basismo, é você criar um mid, né? Simplesinho aqui, e pintar os kicks ali certinho. Aqui não importa muito, né, a nota que você esteja criando, porque não vai ser é, não vai ser ela que vai dar o pitch, né, a afinação pro seu kick, né? Então é mais pra gente só poder ter ele copiado bonitinho ali pra gente poder trabalhar. Então uma vez feito isso, tá tranquilo aqui, aí a gente tem o kick, ele tá soando, esse nosso kick agora, né, esse segundo. Eu botei no errado, desculpa, ele tá aqui em cima. Ele tá soando assim, galera. Vamos ouvir. Tá alto e estourado, na verdade, né? Já costuma já dar uma baixadinha nele, vamos ouvir melhor. Ok? Sem muito segredo ali. Bom, e aí a gente começa a moldar o kick. Então vamos lá, vamos botar nas frequências que a gente queria. Então, né, vamos lá, 4.739. Ai, meu Deus, o que eu apertei aqui? 4.739. E aqui a gente pode botar ele aproximado a 37, era ponto .026. Que ele não pegou da outra vez, eu acho que eu bati errado. Ele pegou 37 aqui. Pode ser 37, vamos ver se ele fica até mais preciso. Ah, bom, aí outra coisa muito interessante a se fazer aqui, a gente tem, por exemplo, outros parâmetros dentro do basismo, né, que é o sweep, que você vai ver o tamanho dele, né, e além do tamanho, ele consegue controlar meio que a quantidade de harmônicos ali dentro, né, então ele vai meio que dando, achatando assim e acrescentando mais desses harmônicos, né, e aí você tem, obviamente, ouvindo e ver o que mais agrada, né? Eu vou mexer um pouquinho neles aqui para vocês terem ideia da sonoridade que ele, como é que altera, né? Então vamos lá. Então, basicamente, como vocês perceberam, esse aqui meio que dá o corpo, né? Você viu que começa a ajeitar aqui, ele começa a meio que criar mais corpo, ele ficou super sequinho aqui, e aqui ele vai criando mais, dando mais, tentando mais corpo mesmo, literalmente, né? Mais peso. No End é literalmente o tamanho dele, né? Então você consegue controlar certinho o tamanho desse kick, né? Então, vamos lá. Uma coisa muito interessante também de se trabalhar, que eu também esqueci de falar no outro vídeo, é o fato que você pode pegar e medir o tamanho, né, desse kick. Você já pode fazer ele no tamanho certinho. Geralmente, quem acompanha, né, os vídeos, sabe que eu costumo trabalhar ele meio que em 1,16, né? Ele já ocupando certinho aqui o tamanho de 1,16. Que é para que ele já não cause confusão com o baixo, aqui não entre em um conflito de fase, né? Se vocês quiserem, inclusive, eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Tem algumas maneiras de corrigir isso bem interessantes. Mas, na maioria das vezes, 99% dos casos das tracks, ó, eu geralmente faço assim, né? Imagino que seja um jeito mais tranquilo de trabalhar, né? Tô bem acostumado. Mas, enfim. Então, e tem uma maneira muito fácil de você começar a ajeitar isso, pelo menos chegar próximo desse resultado. Que maneira que é essa? É uma continha muito simples. Se a gente pegar a calculadora aqui, ó, aqui, e pegar 60 mil milissegundos, 60 mil milissegundos dá 1 minuto, né? E a nossa track está em BPMs por minuto. Nesse caso aqui a gente está 152. Então vamos lá, 60 mil dividido por 152. Opa, cadê você que você não fez nada aqui? Eu desliguei. Dividido por 152 dá igual 394,73 milissegundos. Então a gente vai tentar meio que chegar a botar esse resultado ali. No kick original ficou 403, ele ficou bem bacana, né? Então 394 ali, vamos tentar ajeitar no nosso tamanho desse kick aqui, mais ou menos nesse tamanho. Então seria mais ou menos 394, seria por aqui. Mais ou menos, né? Tem relação também, isso é meio que o sweep também ajuda bastante nisso. Então a gente tem que ajeitar um tanto primeiro que a gente quer de corpo ali pro nosso kick e começar a fazer uma relação entre o tamanho dele também, né? Então vamos dar uma escutada aqui direitinho pra gente trabalhar isso, mas mantendo em mente que a gente quer chegar próximo aos 394 ali, né? Vamos ver.
que por aqui, assim, já dá pra ter uma boa ideia, né? Já dá pra tá mais ou menos ali. Esse aqui que tá estranho só aqui, porque acabei mexendo no sweep dele, desse sweep aqui, deve ter esbarrado sem querer. Mas eu vou mostrar o que o sweep faz. Ele meio que achata ainda mais, né? Esse sweep de cima, né? Meio que ah, a velocidade dele, né? Então, como vocês vão reparar, o que é bem interessante também, que dá uma pegada se vocês começarem a apertar ele ali, um kick bem dark, assim, bem, tipo, diferente, a textura é bem diferente, que dá pra, se vocês quiserem, quando vocês estiverem fazendo a track, automar, só recomendo fazer direitinho, às vezes copiar para um outro canal, às vezes um que você queira automar, pra você ter esse controle mais, esse controle individual de cada um, principalmente na hora que for mixar, né? Mas vou mostrar pra vocês aqui como funciona. Certo? Bem legal ele. Então eu vou achar um pontinho dele que me agrada. E aqui agora vamos. Esse decay aqui, no caso, ele controla só esse finalzinho, né? Tipo, realmente a saidinha dele aqui em cima, como vocês vão ver, ó. Certo? Pra vocês verem o finalzinho dele. Ele meio que diminuindo. Aqui, achar um ponto também, mais ou menos interessante, né? Ele não precisa ter esse decay. E aqui é o tipo de curva, né? Ele pode ser linear ou exponencial, né? Então, tá vendo? Ele vai super. Vai bem vai bem mais profundo, né? Não, geralmente linear eu deixo. E aí eu ajeito um ponto que me agrada, mais ou menos, porque aqui assim deve tá bom, a gente tem que ouvir, vamos ouvir de novo. Cuidado para não cortar muito e acabar perdendo o corpo dele, né, esse peso. Acho que por aqui tá bom. Vamos dar uma olhadinha agora, se deu tudo certo, né? Se a gente conseguiu a afinação e se ele vai vir certinho aqui, né, num 16 pra gente encaixar no grid, né? Então vamos fazer um bounce. E olha lá, que maravilha, ó. Ele ficou praticamente perfeito. Você viu que tem umas mini sobrinhas que isso aqui a gente pode pegar e cortar fora, né? E vir exatamente nele aqui. E ele vai estar bem. Ele vai estar bem. Vai estar bom, né? Vai estar tranquilo. Só lembre se você fizer isso, apesar de estar bem em silêncio aqui, né? Conferir se não tem um clique, né? Vamos ver, mas eu acho que não. Vamos só copiar uns aqui pra gente poder ter ideia. E pronto, vamos ver aqui. Isso aqui a gente pode fechar. Copiei errado, bagarão. E vamos ouvir, ver se tem algum cliquezinho, né? Mas acho que não, ele ficou bem certinho ali, vocês viram, né? Funciona que é uma beleza. Ficou um cliquezinho. Mas tá super no tamanho, né? A gente pode vir só simplesmente dar uma mini fade out, assim, que acho que já vai resolver. Ficou liso, top. Agora, beleza, você viu que o tempo a gente conseguiu matar perfeito, né? Agora vamos ver se também a nossa afinação ficou certinha, né? Então a gente vai abrir o tuner aqui, né? Tuner, vou usar o da Melda Productions. Aí a gente tem que abrir o range dele direitinho para ele pegar tudo. E vamos ver quanto que ele marca, né? O que que ele marca. Bom, vocês podem ver que no geral ele marcou bastante ré, né? Ou se não, meio tom para cima, ou meio tom para baixo ali. Então, ficou dentro do esperado, né? Tá ali em ré. Às vezes não tá super mega preciso ali, porque é uma questão de sweep, às vezes, ou um detalhezinho que talvez tenha aproximado, mas no geral tá super próximo da nota que você queria. Né? Se você parar a pensar entre Fá, Ré aqui, que ele bate a maior parte do tempo, né? Então, são notas que estão dentro da escala de Ré, acredito que vai casar muito bem com a tonalidade do baixo. Aí, beleza. O único detalhe do basismo, assim, que eu acho que daria para complementar no caso, né? Então, por exemplo, vamos só botar um nome pra gente se situar aqui. Aí temos aqui, ó. A gente pode tirar isso aqui. Já podemos botar um EQ, né? Se a gente botar um linha aqui só para ele bounceou estéreo. A gente já põe esse EQzinho aqui simplesmente só cortando esse low end dele, sem muito segredo também.
Beleza, e aí tem um detalhe só que é muito interessante. Eu acho que, ainda mais que a gente trabalhou ali o sweep, buscando esse corpo, essa presença dele, no basismo eu sinto que ele falta um pouquinho. Então, que eu geralmente acabo usando? Eu acabo geralmente usando um plugin da UAD, que chama Voice of God, que no primeiro vídeo eu até mostrei pra vocês. Ele é bem interessante, bem exclusivo, assim, no caso, né? Um negócio bem único da UAD nesse sentido. E que geralmente dá um boost perto do low end, né? Ele geralmente você tem que dar uma baixadinha aqui no corpo, na frequência dele, na amplitude, né? E ele já funciona bem, ó. Quer ver? Desligado. É notório, né? Como ele dá esse boost, né? Esse corpo ali embaixo pro kick. Aí beleza, você fala, pô, o AD e tal, mas isso aí é, mano, difícil, não tem, mano, sei lá, não é todo mundo que realmente consegue trabalhar que tem, né? Então, eu procurando um que é similar, eu achei um que é grátis, que funciona muito bem, que chama Bark of God, como os caras são, né? Tem o Voice of God, que é o da UAD, esse é Bark of God, os caras conhecem, que funciona praticamente similar. Então, basicamente, a questão de você dar um achar a frequência que você quer, né? Aqui na UAD ele funciona ele funciona assim também, você tem a região de frequência que você quer trabalhar. Então você acha ali mais ou menos a frequência que você quer dar esse boost e literalmente dá o boost, né? Então, vamos dar uma comparadinha, fazer uma comparação, né? Vamos comparar eles aqui. Por aqui, eu acho. Vai, vamos ver. Aqui tinha uns 2 dB, mas aquele é mais parrudo. Eu acho que vai funcionar mais ou menos igual. Então, ó, sem nada, né? E vamos no Bark of God. Bem similar, né, galera? E, mano, grátis. A única coisa que precisa fazer é cadastrar lá no site deles, dessa Boss Digital Labs aqui. Recomendo. E é uma alternativa muito boa pro Voice of God, principalmente para dar esse corpo que eu particularmente sinto que falta, mesmo você ajustando ali o basismo da melhor maneira possível, para mim sempre fica faltando assim um boostzinho ali, né? Então eu recomendo muito ele. Aí no demais é só você aquele corte básico de EQ, de kick, que geralmente ajuda bastante, né? Ele fazer encaixar melhor na mix, né? Que é por volta de uns 400, 500 Hz ali, né? Vamos dar uma olhadinha. Assim, ele já tá suando bem. Qualquer coisa, se precisar, é mais um detalhe de ressonância, assim, né? Da gente pegar e procurar um pico, assim, no caso, né? Que talvez esteja muito ressonante, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Lembrando, galera, que também para não puxar, encaixando muito, assim, tentando tirar muito, porque senão você vai acabar matando esse corpo do Ki que tá ali, né? Então a ideia é um equilíbrio ali, procurar e cortar realmente só o que for necessário. Bom, acho que com relação ao que a gente tá tudo certo, espero que vocês tenham entendido essa parte, porque ele é bem simples de trabalhar e funciona muito bem, né? Então, e o que eu mais queria mostrar também é essa questão do Basins, que dá para você afinar e a maneira de você já encaixar certinho ele no tempo aqui, além da alternativa também para o Voice of God, que é o Bark of God, totalmente gratuito, que funciona muito bem, né? Funciona bem similar ao da UAD. Bom, galera, então o vídeo sobre sobre Basis, né, é esse. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Como vocês viram, é bem fácil de trabalhar nele. Tem essa questão, né, que dá para afinar, né, ele direitinho e também acertar o tempo ali, né, direto do BPM para facilitar a vida ali, no caso. Eu gosto de usar bastante desse jeito, né, para não ter esse problema de fase. Inclusive, como eu falei, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esse alinhamento de fase, eu posso trazer aqui para vocês também. Mas no geral é isso, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo, que agora vai ser sobre o baixo, né? Então, tchau, tchau.